Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa força poderosa que existe em todos nós, o arquétipo do mago. Sabe aquele momento em que uma simples possibilidade vira poder? O poder de conscientemente transformar o nosso mundo? É sobre isso que vamos conversar. Pensa naquele momento, talvez lá na infância, na adolescência, quando uma pessoa percebe pela primeira vez que ela pode de fato moldar a própria realidade, que as ações dela têm um efeito. Essa é a faísca, é a essência do mago despertando. Então, vamos lá. Se a gente pensar no arquétipo do louco, como aquela abertura total, pura para o desconhecido, o mago é o passo seguinte, é o segundo passo, e é um passo decisivo na nossa jornada psíquica. É aqui que a aventura de verdade começa a ganhar forma. Olha que interessante essa transição. O louco era pura energia disponível, mas sem direção nenhuma, sabe? Uma energia difusa. O mago é quem pega essa energia toda e organiza. Aquela abertura radical do louco se transforma em uma ação com propósito. É a passagem do "nossa, tudo é possível" pro "ok, eu posso fazer isto aqui acontecer". E como é que isso aparece na nossa psique? Bom, é o surgimento do que a gente chama de ego funcional. É aquele momento em que a consciência descobre a própria capacidade de agir, de escolher, de fazer a diferença. O ponto-chave aqui é que esse tal de ego funcional não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Ele é a ferramenta que traduz o nosso potencial em algo real. É a parte da gente que pega uma ideia abstrata lá dentro da cabeça e a transforma em algo concreto aqui fora, no mundo. E esse aqui é o processo central do mago. É bem metódico, olha só. Primeiro, a ideia surge na mente. Depois, ela ganha força quando é dita, quando é articulada, nomeada. E aí, finalmente, ela se manifesta através da ação. Pensamento, palavra e ação. Tudo alinhado para criar alguma coisa. E tem uma alegria imensa nesse despertar, né? É a descoberta de que as intenções têm consequências, que as palavras têm peso e que as ações podem de verdade mudar as coisas. É uma fase de muita experimentação, de muito entusiasmo. Só que todo esse poder recém-descoberto carrega um perigo. O que acontece quando ele não é bem integrado de uma forma saudável? É aí que a sombra do mago dá as caras. E aqui está o coração do problema. O ego fica inflado. A pessoa começa a confundir a habilidade que ela tem com superioridade. O conhecimento vira uma desculpa para ter o direito de controlar tudo e todos. A ação deixa de ser criativa, deixa de servir a algo maior e vira só uma forma de autoafirmação. E isso se manifesta de jeitos bem corretos. A gente vê aquela arrogância intelectual de quem precisa estar sempre certo, sabe? A necessidade de controlar as pessoas, as situações. Os outros acabam virando só ferramentas para se chegar a um fim. E o mais perigoso, surge uma desconexão total entre o que se faz e as consequências éticas disso. Essa citação aqui, nossa, ela ilustra com uma clareza brilhante essa desconexão profunda do mago na sua sombra. É um poder que ficou surdo, que ficou insensível. Ele opera no mundo, mas perdeu completamente o contato com o sentimento, com a empatia, com a escuta. Então, como é que se sai dessa armadilha? O caminho é a integração. É sobre aprender a usar o poder de uma forma madura, alinhada não com o ego, mas com um propósito que seja maior. Vamos ver essa transformação na prática. O mago não integrado, ele age para afirmar o próprio ego. Já o mago integrado, ele age para expressar o self, a nossa essência mais profunda. A palavra, que antes era usada para manipular, agora é usada para criar. E a ação, que antes invadia, se torna precisa, cirúrgica, super eficaz. E aqui está a grande virada de chave para essa integração. É a transição da ideia de poder como força bruta para a ideia de poder como cuidado, como responsabilidade. É entender que ter poder vem junto com o dever de usá-lo com sabedoria, com verdade. A jornada do mago não acontece sozinha, num vácuo. A força que equilibra ele é o arquétipo da sacerdotisa. É ela que ensina para o mago a sabedoria do silêncio, do tempo certo das coisas e da importância de ouvir a voz interior, o inconsciente. Sem ela, o mago é só ação. Com ela, a ação ganha sabedoria. Certo? Então, qual é o papel final do mago maduro integrado?
É ele quem organiza aquele potencial bruto, caótico do louco e o transforma num caminho real, num plano que dá para alcançar. Ele transforma a pura possibilidade num projeto de vida. Essa é a verdadeira maestria. A habilidade continua ali, e mais refinada do que nunca. O que some é aquela necessidade compulsiva de ficar exibindo esse poder. A inteligência é aplicada, não exibida. A ação é precisa e não invasiva. É isso. E essa frase final resume perfeitamente a relação entre esses dois arquétipos que são a base de tudo. O louco dá a liberdade para a gente partir. O mago dá as ferramentas para a gente dar o primeiro passo de forma consciente e eficaz. Ele não substitui o louco de jeito nenhum. Ele continua a jornada do louco. Para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. Em que área da vida a consciência de cada um está nesse exato processo de descobrir e aprender a manejar um novo poder? Onde é que o mago interior está mais ativo agora? A resposta para isso pode revelar muita, mas muita coisa sobre o caminho que cada pessoa está trilhando.